Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 21. Bons estudos! Cada vez que eu vejo a fotografia de um navio como esse, eu fico impressionado. Eles são enormes, devem pesar toneladas. E alguns ainda carregam cargas pesadíssimas. Puxa, mas como é que eles flutuam? Por que é que eles não afundam? Como é que eles conseguem boiar? São umas perguntas difíceis de responder, não é? Pois é, nessa teleaula de hoje nós vamos investigar juntos a física que existe por trás deste fenômeno. E para isso vai ser necessário utilizar muitos dos conhecimentos adquiridos até aqui. Esses conhecimentos vão ajudar você a entender o que é o empuxo, suas propriedades e aplicações. Você vai conhecer também o princípio de Arquimedes e suas aplicações. E agora muita atenção porque a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Ô, Gil, meu querido, desculpa perguntar, o que você tá tentando fazer, hein? Gil? Ô, Vicente, você tá aí? Tô aqui. Eu tô fazendo uma experiência, não tá vendo? Tô vendo. Sabe, eu sinto que quando eu tento empurrar essa rolha pra baixo, eu sinto que tem uma resistência, alguma coisa que faz com que ela suba, entendeu? Sei. Ó, presta atenção, ó, quer ver? Ó, eu empurro ela até embaixo, ó, e ela sobe rapidinho. Por que será, hein? Sabe por que isso acontece? Porque isso aqui, meu querido, é rolha. E rolha é feita de cortiça. E cortiça boia. É por isso que ela sobe. Grande definição científica. Mas não é isso que está acontecendo? Não, ó, pensa bem. Para a rolha subir, a gente precisa que exista alguma força que faça ela vir para cima. Tá certo? Agora, da onde vem essa força? Da onde que ela surge? É isso que eu quero saber. Agora eu tô entendendo onde você quer chegar. Vou até arriscar um palpite, hein, Gil? Isso aqui tem a ver com pressão, sabia? E pressão, por sua vez, tem a ver com força. Lembra da definição? Pressão é força dividida pela área. É mesmo, Vicente. Nós já vimos isso. Nós já vimos como a pressão se comporta no interior dos líquidos e que ela aumenta de acordo com a profundidade. Agora, isso não responde totalmente à minha pergunta da onde vem essa tal força. Vicente, falta alguma coisa. Ó, alguma coisa tá faltando. Olha, uma coisa importante para a gente observar nessa experiência é que o objeto se estende por uma certa região do líquido. Ué, como assim? Olha, pensa nele como formado por várias partes e cada uma delas mergulhada numa profundidade diferente. E, portanto, a pressão exercida pelo líquido sobre cada uma dessas partes será diferente. Lembre-se que a pressão é o resultado da aplicação de uma força sobre uma superfície. Então, vamos analisar as forças que atuam nas diferentes partes deste objeto. Sabemos que força e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Logo, a força é maior onde a pressão é maior. Preste atenção, o tamanho da seta indica a intensidade da força naquele ponto. Você notou que as forças que atuam na parte de baixo do objeto, isto é, aquelas que tendem a empurrar o objeto para cima, são maiores do que as que tendem a empurrá-lo para baixo? Para saber o que ocorrerá com o objeto, precisamos somar todas as forças que atuam sobre ele. Fazendo esta soma, obtemos uma força que tem direção vertical e sentido de baixo para cima. Esta força resultante é chamada de empuxo. Empuxo? Isso mesmo, é o empuxo que empurra para cima os objetos mergulhados nos líquidos, inclusive esta rolha. O empuxo existe porque a pressão varia conforme a profundidade. É verdade. Se a pressão fosse a mesma em todos os pontos, as forças seriam iguais e se anulariam, né? A força resultante seria nula e desse jeito não haveria empuxo. Exatamente.
Arquimedes, cientista e filósofo grego que viveu no século III a.C., desenvolveu a ideia de empuxo, que explica os fenômenos da flutuação dos corpos, que atualmente é expressado da seguinte forma: todo objeto mergulhado num líquido recebe um empuxo vertical para cima, cujo valor é igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto. É incrível, hein, Vicente? Um cara descobriu uma coisa dessas há tantos séculos, hein? É, não é demais, bicho? Que demais. Não, esse Arquimedes era incrível, bicho. Eu soube de uma história dele que é inacreditável. Do Arquimedes? Do Arquimedes. Uma vez um rei procurou ele, porque o rei, como todo rei, tinha uma coroa, tá certo? E tava encanado. Ele falou, pô, minha coroa não é de ouro, ela é falsa e tal e tal. E ele queria provar se era ou não era, sem destruir a coroa. E o Arquimedes, sabe quando ele conseguiu resolver esse problema, descobrir a solução para o problema? Nem imagino. Durante o banho dele, cara. Ah, que isso? Sabe o que aconteceu? Ele descobriu que o nível da água dentro da banheira subia toda vez que ele mergulhava o corpo dele na banheira. Tá certo. Entendeu? E que o volume de líquido deslocado, no caso a água, era igual ao volume do corpo mergulhado, no caso o corpo dele mesmo. Ficou tão contente com a história, bicho, que se esqueceu de tudo. Saiu correndo pelado pela rua, completamente nu, gritando: Eureka, Eureka! Que isso, Vicente? O que é Eureka, rapaz? Eureka quer dizer achei. Ou seja, ele tinha achado a solução pro problema do rei. Imagina a moral do cara. E ele saindo daquele jeito pelado. Agora, ó, Vicente, pensando nisso tudo que você acabou de dizer dessa história, é incrível mesmo. Mas é o seguinte, será que a gente consegue achar alguma solução para o nosso problema? Ah, eu acho que sim, Gil. A gente já descobriu que quanto mais líquido o objeto desloca, maior o empuxo, tá certo? Então, para a gente calcular o valor do empuxo exercido sobre um objeto, é só a gente calcular o peso do líquido que esse objeto deslocou, tá certo? Não, tá certo, até aí tá certo. Agora, como a gente faz isso é que é o problema, você sabe? Bom, aí... Tá legal. Vamos obter a expressão matemática que nos permite calcular o empuxo que age sobre um objeto, certo? Bom, a gente já sabe que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. E o peso do líquido deslocado é igual ao produto da sua massa pela aceleração da gravidade. Substituindo esta segunda equação na primeira, obtemos o empuxo, que é igual ao produto da massa do líquido deslocado pela aceleração da gravidade. E como é que a gente faz para medir a massa do líquido deslocado? Ah, eu já sei, Maristela, ó. A gente enche esse recipiente de água até a borda, mergulha o objeto, a água se desloca e parte dela, que equivale ao volume do objeto, transborda. Aí a gente recolhe essa água, coloca numa balança para medir sua massa. É pouco prático, Rosinha, você não acha? Ah, então como é que faz? Ora, medindo diretamente o volume do líquido deslocado. Olha só, esse recipiente aqui tem graduação, não tem? Então, para conhecer o volume do líquido deslocado, basta verificar o nível da água, do líquido, antes e depois de mergulhar o objeto. O volume de líquido deslocado é igual ao volume do objeto imerso, isto é, mergulhado no líquido. Portanto, uma outra maneira para a gente conhecer o volume do líquido deslocado é a partir do volume do objeto imerso. Agora a gente precisa relacionar o volume e a massa do objeto. Bom, você lembra daquilo que a gente já conversou sobre massa específica? Ah, sei. Massa específica também é conhecida como densidade. E densidade é a grandeza que relaciona a massa e o volume de um objeto. Isso mesmo. A densidade de um objeto é dada pela razão entre sua massa e o seu volume. Podemos então dizer que a massa é igual ao produto da densidade pelo volume. Então, utilizando essa equação, vamos chegar ao valor do empuxo, que é o produto da densidade do líquido pelo volume do líquido deslocado e pela aceleração da gravidade. Podemos observar que o valor do empuxo será tanto maior quanto maior for a densidade do líquido e quanto maior for o volume de líquido deslocado. Agora você já sabe como calcular o valor do empuxo. Mas tem uma outra coisa que precisa ser entendida. Nem todos os objetos colocados no líquido se comportam da mesma forma. Alguns afundam, outros ficam na superfície e outros ainda descem um pouco e depois param. Quando é que cada uma dessas situações acontece? Quando um objeto é mergulhado num líquido, fica sujeito a duas forças, o seu próprio peso e o empuxo.
Para saber o que ocorre com o objeto, precisamos estudar a relação entre estas duas forças. Podem ocorrer três situações distintas. A primeira ocorre quando o peso do objeto é maior que o empuxo e o objeto desce até atingir o fundo do recipiente. Outra situação ocorre quando o peso do objeto é igual ao empuxo. Neste caso, o objeto vai ficar parado na posição em que foi abandonado. A terceira e última situação ocorre quando o peso do objeto é menor que o empuxo. Neste caso, o objeto sobe e pode boiar na superfície do líquido. E é isso que acontece com os navios. Quando o navio está na água, ele é equilibrado por duas forças iguais: o seu peso e o empuxo. Eureka! Existe um modo de saber se um objeto vai afundar ou não num determinado líquido. Ué, como? Bom, a gente já sabe que o empuxo depende de 3 grandezas. Bom, se eu entendi corretamente, o empuxo depende da densidade do líquido, do volume de líquido deslocado e da aceleração da gravidade. É isso aí. E o peso do objeto, como pode ser escrito? Veja só, o peso do objeto vai ser escrito em função da sua densidade, do seu volume e da aceleração da gravidade. Onde escrevemos a massa como produto da densidade pelo volume do objeto. Vamos imaginar inicialmente que o objeto, ao ser colocado no líquido, fique totalmente imerso. Neste caso, o volume do líquido deslocado e o volume do objeto são iguais. E se esses volumes são iguais, o que isso significa? Já sei. Olha só, com os volumes iguais, a única diferença entre o valor do empuxo e o valor do peso são as densidades. Deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer então que a relação entre o peso e o empuxo só vai depender das densidades? A densidade do líquido e a densidade do objeto? É isso mesmo. Então, para saber se um objeto vai afundar ou não, a gente tem que analisar a relação entre a densidade do líquido e a densidade do objeto. Então, sabendo disso, você já é capaz de prever, Rosinha, o que ocorrerá a um objeto quando ele for mergulhado num líquido? Bom, eu acho que sim. Mas deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bom, eu já sei que quando o peso do objeto é maior do que o empuxo, o objeto afunda. Neste caso, a densidade do objeto é maior do que a densidade do líquido. Quando o peso do objeto é igual ao empuxo, já vi que o objeto permanece em equilíbrio na posição onde foi deixado e totalmente imerso no líquido. Este caso ocorre quando a densidade do objeto e do líquido forem iguais. É o caso dos submarinos, que podem variar sua densidade média enchendo ou esvaziando de água os seus reservatórios. E quando o peso do objeto é menor do que o do empuxo, já vi que o corpo sobe até atingir o equilíbrio na superfície, ficando com uma parte para fora do líquido ou emersa. Portanto, sempre que a densidade do objeto for menor do que a densidade do líquido, ele poderá boiar. É isso. Portanto, conhecendo a densidade do líquido e a densidade do objeto, a gente já pode prever o que ocorrerá quando a gente mergulhar o objeto no líquido. Bom, agora a gente já pode resolver a nossa dúvida inicial. O navio boia porque a densidade média dele é menor do que a densidade da água. Puxa, quanta informação! Acho que está na hora de uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o empuxo é uma força vertical, dirigida para cima, que aparece sempre que um corpo está mergulhado num líquido qualquer. E que o empuxo surge em consequência do fato da pressão variar com a profundidade no líquido. Conheceu também o princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical para cima igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo.